Hoje vamos olhar de perto a história daquele que foi provavelmente o sujeito mais relevante, duradouro e controverso a assumir a presidência do nosso país. Você vai conhecer a trágica história de Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, este que nasceu no dia 19 de abril de 1882 na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Em uma região onde a riqueza vinha do gado, mas o poder que permitia manter e aumentar essa riqueza vinha de outras fontes, a política e as armas. A família do pai era de fazendeiros republicanos e ele chefe do Partido Republicano de São Borja. A mãe era de família federalista e o casamento era uma estratégia comum para unir as oligarquias e evitar divergências que levassem a conflitos armados. A rivalidade entre federalistas e republicanos era antiga no sul do país e virou guerra civil em 1893, pouco depois da proclamação da República, quando Getúlio tinha 10 anos de idade. A Revolução Federalista foi uma das mais sangrentas guerras da nossa história e foi uma luta entre diferentes setores da elite do sul, os federalistas e os castilistas. A família de Vargas sempre foi castilhista, aliados de Júlio de Castilhos, que na época do Império tinha organizado o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Os castilistas foram apoiadores do golpe militar contra Dom Pedro II e da ditadura militar da República da Espada. Foram eles que venceram a Revolução Federalista com a ajuda do governo central. Muito bem, sabendo desse contexto, vamos voltar para Getúlio. Aos 12 anos de idade, ele havia ido estudar em Ouro Preto. Estudar em cidades com boas instituições de ensino era um destino comum para filhos de fazendeiros. O jovem Getúlio Vargas era mais um desses membros de oligarquias rurais que encontrariam as portas abertas para iniciar uma carreira, fosse na política, no exército ou no serviço público. Mas, mesmo nesse caminho, ele passou por seus tropeços. Para começar, Getúlio não concluiu os estudos em Ouro Preto, pois seus irmãos se envolveram numa briga entre repúblicas de estudantes, o que resultou no assassinato de um jovem membro da elite paulista. Aos 14 anos, Getúlio voltou para o Rio Grande do Sul e entrou no exército, onde as portas também se abriram graças à sua origem familiar. Com apenas 15 anos de idade, ele já era segundo sargento e tinha autorização do Ministério da Guerra para entrar na escola militar. No exército, Getúlio chegou a se deslocar com a tropa para Corumbá, numa operação que fazia parte da guerra entre o Brasil e a Bolívia pelo Acre em 1902. Quando voltou, ele usou um atestado falso dizendo que tinha epilepsia para poder se livrar da carreira militar, o malandrinho. Fora do exército, retomou os estudos em Porto Alegre, onde entrou na faculdade de Direito. Lá ele teve mais contato com os outros jovens vindos de famílias de elite gaúcha e já de cara participou de comícios e tumultos relacionados à política. Em pouco tempo, chegou a discursar para o presidente da República, Afonso Pena, em 1906, representando os estudantes de seu partido. Na época, ele foi acusado de ter disparado uma arma de fogo num tumulto entre estudantes de partidos opostos. Novamente, a política e as armas aí se envolvendo com a vida de Vargas. Quando se formou em Direito, aos 26 anos, ele foi nomeado para a Promotoria Pública de Porto Alegre, graças às suas boas relações com o governo do estado. E 2 anos depois, se tornou deputado estadual pelo Partido Republicano em 1909. Em 1911, se casou com Dercy Sarmanho, uma aliança entre famílias de partidos rivais, assim como a de seus pais. A carreira política deslanchou e Getúlio foi eleito em 1913, 1917, 1919 e 1921. O mais poderoso líder político do Rio Grande do Sul era do partido de Getúlio e isso facilitou muito as coisas. Borges de Medeiros, do Partido Republicano, tinha redigido praticamente sozinho a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em 1891. Ele governou o estado por quase 30 anos e Getúlio se tornou um defensor importante do seu governo, atuando como deputado na Assembleia Estadual e fazendo alianças com famílias poderosas que até então estavam na oposição. Em 1923, o governador já estava na 5ª vitória eleitoral quando a oposição se rebelou, exigindo o fim da reeleição no estado. A essa altura, Getúlio já era líder do partido na Assembleia e o principal aliado de Borges de Medeiros na tentativa de se reeleger. Mas a revolta da oposição deu origem a uma nova guerra civil que durou quase um ano. Getúlio chegou a participar da formação de uma tropa para enfrentar os rebeldes, mas, enquanto o couro comia, ele foi eleito para assumir uma cadeira no Congresso, na vaga de um deputado que morreu. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro e lá Getúlio teve um contato mais próximo com o que acontecia nas outras partes do país,
onde as armas também vinham sendo usadas para resolver as rivalidades entre oligarquias rurais. Além desses conflitos, o sistema político estava sendo questionado por diversos setores da população. O sistema político da República Velha era a política dos governadores, um grande acordo nacional que permitia que as elites regionais mantivessem seu poder em cada estado, enquanto a presidência ficava entre paulistas e mineiros, a famosa política do café com leite. Essa sucessão de presidentes paulistas e mineiros estava sendo questionada nos anos 20, quando Getúlio se tornou um político conhecido fora do Rio Grande do Sul. Como funcionava a política do café com leite? Bom, as elites do estado definiam seus governadores sem intromissão do governo federal. Em troca, eles aceitavam que apenas as elites de São Paulo e de Minas Gerais se revezassem na presidência. O motivo de São Paulo ter tanto poder era sua imensa produção de café, que representava mais de 70% das exportações brasileiras. Minas tinha leite, mas também tinha café e uma produção diversificada de alimentos, além de ser o estado mais populoso, o que se traduzia em mais votos em geral e representantes no Congresso. O acordo entre as oligarquias permitiu que o regime se estabilizasse, evitando que as elites estaduais declarassem guerra ao governo federal, como tinha acontecido, por exemplo, na Revolução Federalista. As oligarquias estaduais estavam descontentes principalmente porque essa concentração de poder estava garantindo um domínio dos cafeicultores de São Paulo nas decisões da economia. Eles reclamavam que estava custando caro para o resto do país manter uma política que só beneficiava o café, concentrado principalmente em São Paulo. Alguns setores da elite também reclamavam mudanças na política monetária e incentivos à industrialização e modernização do país. O Brasil estava mudando rápido e outros setores também vinham lutando para mudar os rumos da política. O mais impactante deles foi o tenentismo, um movimento que partiu de oficiais de baixa patente do exército e promoveu revoltas em diversos estados ao longo da década de 20. A primeira delas foi a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana em 1922. O tenentismo não tinha um projeto claro para o Brasil. Suas revoltas se colocavam contra o sistema político da República Velha e defendiam bandeiras ligadas à reforma eleitoral, à amplificação do sistema de educação e à modernização do Estado e da economia. Além do tenentismo, ganhava força o movimento operário, formado por trabalhadores que se organizavam em torno de ideias anarquistas e comunistas. O movimento operário se concentrava em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde já era capaz de realizar grandes mobilizações, forçando os patrões a aceitarem concessões, como algumas limitações ao trabalho infantil. Além dos tenentistas e dos operários, as classes médias das cidades também cresceram em importância nesse período, reivindicando um sistema político que não fosse baseado nos conchavos entre fazendeiros. Todas essas pressões colocavam em risco não só o sistema político da República Velha, mas também o domínio das oligarquias na política e na economia. Getúlio era literalmente um filho dessa política oligárquica controlada por fazendeiros e chefes militares. Um habilidoso líder partidário que aprendeu desde cedo a usar a política e as armas para conquistar e se manter no poder. Em 1927, foi nomeado ministro da Fazenda. No ano seguinte, foi eleito governador do Rio Grande do Sul, dando continuidade aos governos de Júlio de Castilhos e de Borges de Medeiros, que dominavam com a mão de ferro o sul do país durante toda a República. Getúlio era um representante da velha política que percebeu que, para manter o poder dos fazendeiros, era preciso fazer concessões aos tenentes, aos operários e à classe média, além de se apresentar como uma nova alternativa para o país. Quando sua candidatura à presidência começou a ser divulgada em 1929, Getúlio era um político em rápida ascensão no cenário nacional. Ele começou fazendo oposição ao presidente Washington Luiz, de quem tinha sido ministro. Getúlio representava principalmente as oligarquias estaduais e seu desejo de reformar o sistema político, pondo um fim na República do Café com Leite. Durante a República Velha, os produtores de café vinham sendo beneficiados por uma política de valorização que gerava muita insatisfação nos outros setores da economia, já que ela garantia os lucros dos cafeicultores quando o mercado estava bem, mas dividia os prejuízos com a sociedade inteira quando o mercado ia mal. Um jeito de fazer política que não foi embora, né, turminha? Com a economia mundial afundando na maior crise da história moderna, o mercado estava péssimo, e essa divisão dos prejuízos ia sair bem caro para a população. Também em 1929, Washington Luiz indicou para sua sucessão o paulista Júlio Prestes, desrespeitando a vez os mineiros na presidência. Para muitos políticos das oligarquias de Minas e de outros estados, esse domínio exclusivo dos paulistas no governo era inaceitável, ainda mais no momento de crise quando seriam
aplicadas as políticas de valorização do café. A candidatura de Júlio Prestes quebrou o acordo que mantinha as elites do país apaziguadas. Mesmo assim, o candidato venceu com quase 60% dos votos contra 40% de Vargas, e isso era bastante coisa para época. Mas a campanha eleitoral não foi tão importante para a história política de Vargas quanto o resultado imediato das eleições, já que ela rompeu com o principal fundamento do sistema político vigente, que era manter a população pobre fora da política. Entre 1929 e 1930, Getúlio percorreu os estados do Brasil fazendo comícios para multidões. Mas o apoio que Getúlio recebeu dos operários e de outros grupos sociais não vinha só do ódio à oligarquia paulista, vinha também do seu plano de governo, chamado Plataforma da Aliança Liberal. O plano de governo foi lido integralmente por Vargas no Rio de Janeiro, que oficializou sua candidatura no dia 2 de janeiro de 1930, diante de uma multidão estimada de 100 mil pessoas, que era literalmente algo inédito na política nacional. E o mais importante é que a Plataforma da Aliança Liberal prometia atender a reivindicações de diversos setores sociais, desde os grandes fazendeiros até os operários da indústria. Um dos pontos principais do programa era o fim da política de valorização do café e sua substituição por outros tipos de auxílio do setor, que beneficiassem também outras atividades. Getúlio também se comprometeu com uma reforma eleitoral que acabasse com o poder dos partidos oligárquicos, estabelecendo o voto secreto. Essa reforma política vinha junto com a ampliação de um sistema de educação pública, o que também levaria ao aumento da participação política, já que para votar era preciso saber ler e escrever. Essas reformas estavam sendo exigidas por diversos grupos políticos, em especial pelos tenentistas que desde 1922 vinham pegando em armas para tentar derrubar o regime político da República Velha. Para os tenentistas, Getúlio também prometeu valorizar e modernizar as Forças Armadas. Aliás, o mais importante é que ele prometeu anistiar os rebeldes que tinham sido presos ou que estavam foragidos por causa das revoltas tenentistas. Com isso, Getúlio garantiu um apoio fundamental, que não rendia muitos votos, mas rendia a simpatia daqueles que até então representavam a maior ameaça armada ao regime oligárquico. Getúlio também se comprometeu com a classe operária a transformar algumas de suas reivindicações mais importantes em lei, garantindo direitos como a limitação da jornada de trabalho e a aposentadoria. Atento ao que acontecia em outros países que se industrializaram antes do Brasil, Getúlio sabia que os operários tinham tudo para se tornar uma grande força política e procurou conquistar seu apoio para que essa força estivesse a seu favor. Por fim, ele prometeu modernizar o Brasil, sem abalos e nem sacrifícios, usando o Estado para promover a industrialização, a integração e a diversificação da economia, um programa que agradava a muita gente. Quer dizer, enquanto o candidato do governo garantiu sua eleição fazendo os conchavos de sempre com as oligarquias locais, o Dr. Getúlio virou Getúlio da massa, passando inclusive a denunciar as trocas de favores e a estrutura partidária oligárquica, que tinham sido fundamentais na sua carreira até então. E assim Getúlio perdeu a eleição, mas ganhou uma popularidade que conquistou muita gente, deixando a política oligárquica isolada no poder. Depois de sua derrota, não demorou para que diversas conspirações civis e militares começassem a ser tramadas para impedir a posse de Júlio Prestes. Esses planos foram colocados em prática quando o governador da Paraíba, João Pessoa, foi assassinado. É que João Pessoa tinha sido candidato a vice-presidente na coligação de Getúlio Vargas e o assassino, João Dantas, era seu adversário político no estado. A motivação do crime foi a vingança por um abuso de poder cometido por João Pessoa, que tinha vazado para a imprensa as provas apreendidas pela polícia numa operação na casa de João Dantas, divulgando nos jornais cartas íntimas e poemas trocados entre ele e sua namorada, a professora e poetisa Anaíde Beiris. Mas o assassinato foi anunciado em todo o país como um atentado do governo contra partidários de Vargas. Nos meses seguintes, as tramas para derrubar o governo se intensificaram, incluindo a compra de armas no exterior com dinheiro arrecadado no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e na Paraíba. A Revolução de 1930, como ficou conhecida, estourou no dia 3 de outubro, com mobilização de tropas em vários estados do país. Quando a revolta estourou, Getúlio partiu com 3.000 soldados gaúchos até o Rio de Janeiro. Todo mundo esperava que ele fosse travar uma grande batalha com a polícia de São Paulo, que concentrava suas forças na cidade de Itararé, na divisa com o Paraná. Mas o governo de São Paulo foi derrubado antes de sua chegada e ele passou com suas tropas tranquilão até o Rio de Janeiro, onde os gaúchos amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida do Rio Branco e empossaram um novo presidente. Nos primeiros anos do seu primeiro mandato via golpe, Getúlio governou como presidente provisório,
com poderes ditatoriais, mas sem poder abusar deles, porque a vitória ainda era muito recente e ele não tinha se consolidado. Durante esse período, ele nomeou interventores para governar os estados, acabando com a autonomia existente na República Velha, além de dar início a algumas de suas políticas planejadas. A oligarquia paulista, que tinha sido tirada do poder, passou a ser governada por homens de fora do estado, que tinham a confiança de Getúlio. Além disso, os aliados de Vargas em São Paulo entraram em conflito entre si. Os tenentistas permaneceram aliados a Getúlio, enquanto o Partido Democrático rompeu com seu governo. Esses conflitos levaram a uma nova guerra civil, conhecida como Revolução Constitucionalista de 32, ou simplesmente Guerra Paulista. Mesmo derrotado nas armas, o movimento liderado pela oligarquia do café conseguiu forçar o governo a fazer concessões importantes, impedindo a promulgação de uma nova Constituição em 1934 e a escolha de líderes políticos paulistas para governarem o Estado. Mas a nova Constituição não impediu Getúlio de ampliar seu poder cada vez mais, conforme suas políticas foram ganhando respaldo de uma grande parte da população. Essa ampliação de poderes culminou no golpe de 10 de novembro de 1937, que instituiu oficialmente uma ditadura chamada de Estado Novo. A grande novidade da era Vargas foi a criação de um modelo de Estado mais centralizado na presidência e mais aparelhado para servir como instrumento de controle político e econômico da sociedade brasileira. A ideia era modernizar, integrar e industrializar o Brasil sem mexer nos interesses dos grandes fazendeiros. Ao longo de 15 anos de governo ditatorial, Getúlio Vargas implementou esse projeto sustentado em 3 pilares básicos: a conciliação das elites econômicas, o controle dos movimentos populares e a lealdade do comando militar. Getúlio chegou ao poder como um ditador, mas quando o que estava em jogo era o apoio das elites econômicas, ele sempre agiu no sentido de conciliar o máximo para que nenhuma ameaça viesse daqueles que detinham o poder econômico no Brasil. E mesmo assim, a ameaça veio, quando a oligarquia de São Paulo declarou guerra ao seu governo em 1932. Mas a guerra foi uma exceção, e tanto antes como depois de 32, Getúlio procurou agradar as oligarquias paulistas que ficaram sob controle quando favorecidas. Por exemplo, um ponto essencial das promessas de Getúlio antes de chegar ao poder tinha sido o fim da política de valorização do café, mas ele a manteve, comprando e queimando café para tentar salvar os ganhos do setor. Para realizar o projeto de modernização conservadora, guardem esse termo, sua política costumava ser a de atender às demandas dos poderosos, desde que eles se sujeitassem ao seu poder. E esse foi o primeiro pilar que sustentou o governo. O segundo pilar que sustentou o poder de Vargas foi a estratégia de fazer concessões a movimentos que contestavam as elites econômicas, ao mesmo tempo em que sorrateiramente enfraquecia os movimentos, como foi o caso dos direitos trabalhistas, uma forma de neutralizar a ameaça colocada pelo crescimento e organização do movimento operário no Brasil, desde o início do século XX. Eles tinham passado coisa de 20 anos enfrentando os patrões e governos para exigir direitos como a limitação da jornada de trabalho e a aposentadoria. Ao invés de continuar encarando-os como caso de polícia, como na época da República Velha, Getúlio passou a negociar e a conquistar a aliança com seus líderes. Minha primeira carteira profissional tirada em 1930 no governo de Getúlio Vargas. Mas, ao mesmo tempo em que transformou algumas das principais reivindicações operárias em lei, Getúlio passou a controlar os sindicatos. Outro detalhe importante nessa estratégia é que ela valia apenas para os trabalhadores urbanos, que estavam organizados em sindicatos e representavam uma ameaça em potencial para o poder de Getúlio. No caso dos trabalhadores rurais, que não estavam organizados, não tinham poder para pressionar o governo, Getúlio não concedeu qualquer direito, proibiu que se organizassem e respondeu às suas mobilizações na bala. Então não é que Getúlio deu direitos para os trabalhadores e melhores condições para os pobres. O que ele fez foi atender a algumas das principais reivindicações dos tenentistas e dos operários urbanos para que eles saíssem da frente. E tanto no caso dos operários quanto no caso dos tenentistas, a principal ameaça era a influência que o comunismo havia ganho nesses movimentos. A seção brasileira do Partido Comunista foi fundada em 1922, mas o partido ganhou maior expressão depois que conquistou o apoio de lideranças importantes tanto no movimento operário quanto no tenentismo. O principal líder comunista do Brasil era Luiz Carlos Prestes, que na década de 20 tinha liderado a maior mobilização dos tenentistas, a Coluna Prestes. No início da era Vargas, Prestes passou 3 anos na União Soviética, onde participou da definição das estratégias que seriam adotadas para o Brasil. Inclusive, quando ele voltou, ele liderou a criação da Aliança Nacional Libertadora, o ANL,
uma coligação que reuniu uma parte da oposição a Vargas. Mas a ANL durou pouco e foi colocada na ilegalidade em julho de 1935. Impedidos de disputar eleições, os comunistas passaram a tentar outra estratégia, que também tinha sido discutida por Prestes quando estava na União Soviética, uma revolução iniciada por um levante militar. Esses planos foram colocados em prática no dia 23 de novembro de 1935, num movimento que ficou conhecido como Intentona Comunista. Apesar de travarem algumas batalhas, principalmente em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro, os comunistas foram rapidamente derrotados e presos. E não só eles. Getúlio aproveitou a oportunidade para botar na cadeia um monte de gente que se opõe ao seu governo e que não necessariamente tinha alguma relação com o Levante ou com o Partido Comunista. O resultado final disso é que a oposição comunista ao regime foi inteiramente destroçada na repressão ao Levante. E esse detalhe é importante, porque 2 anos depois, Getúlio justificou o golpe do Estado Novo como uma reação à ameaça comunista. Afinal de contas, usar ameaças comunistas que não existem como argumento de golpe militar é um baita papo velho aqui no Brasil. A motivação real do golpe era impedir que um representante da oligarquia paulista vencesse as eleições de 1938, pois sua vitória colocaria em risco todo o projeto de reforma do Estado de Vargas. O golpe aconteceu no dia 10 de novembro de 1937, depois que o governo divulgou um documento chamado Plano Cohen. O plano tinha sido escrito pelo militar Olímpio Mourão Filho, que era partidário da Ação Integralista Brasileira, um movimento de aspiração nazifascista e antissemita, apesar de darem uma de que não é isso hoje em dia. O governo sabia que o plano não tinha sido elaborado pelos comunistas, mas divulgou seu conteúdo nos jornais e no rádio como se fosse a verdade. Getúlio conseguiu o que queria, criar um clima de pânico para que todo mundo concordasse que era preciso entregar a ele todos os poderes da República. Os integralistas apoiaram o golpe do Estado Novo, segundo golpe da carreira de Vargas, com a promessa de que eles ajudariam a construir e a comandar o novo regime. Mas Vargas traiu esse compromisso porque contrariava o terceiro pilar de sustentação do seu poder, que era o comando militar. Então, galera, lembra do projeto da modernização conservadora? Então, para implementar seu projeto de modernização conservadora, Getúlio precisou conciliar as oligarquias e controlar os movimentos populares, mas nada disso teria sido possível sem o exército, que foi quem deu o poder a ele em 30 e sustentou seu golpe em 37. Os principais aliados de Getúlio no comando militar foram 2 ex-colegas que ele conheceu em sua curta passagem pelo exército, quando eles ainda eram jovens aspirantes a oficiais. Pedro Aurélio de Goes Monteiro, que foi o principal comandante militar da Revolução de 30, e uma figurinha repetida no álbum de nossa história, Eurico Gaspar Dutra, que não apoiou a Revolução de 30, mas depois se aproximou de Getúlio e se tornou seu ministro da guerra. Os comandantes do exército tinham a sua própria visão sobre os objetivos da ditadura de Vargas. Como eram eles que garantiam a permanência do presidente no poder, eles tinham uma influência muito grande em suas decisões. O projeto deles era fazer do exército a principal força política do país e a base de sustentação da modernização conservadora. Segundo essa concepção, o comando do exército tinha o direito e o dever de agir na política, eliminando correntes que considerassem uma ameaça à segurança nacional. E foi em nome da segurança nacional que a aliança com os integralistas foi quebrada, pois mesmo apoiando o governo, o movimento incentivava a formação de milícias partidárias que não obedeciam ao exército, uma ameaça potencial ao regime. A segurança nacional também serviu de justificativa para a perseguição a tenentistas, operários, camponeses, imigrantes e opositores de todo tipo. Durante o Estado Novo, Getúlio se tornou o ditador que concentrou mais poderes na história do Brasil inteiro. Mas no contexto da Segunda Guerra Mundial, os pilares que sustentavam seu poder começaram a cair. Primeiro porque seus principais aliados no exército defendiam que o Brasil entrasse na guerra como membro do eixo Alemanha, Itália e Japão. Entretanto, Vargas cedeu às pressões dos Estados Unidos da América e de boa parte da população brasileira, que queria que ele entrasse para o lado oposto. E aí a coisa começou a complicar, né? A derrota do nazifascismo foi acompanhada pela ascensão das ideias democráticas no mundo, aumentando as pressões internas e externas para que o Brasil deixasse de ser uma ditadura. Para completar, setores importantes das elites econômicas se voltaram contra Getúlio, assim que perceberam que o regime podia estar com os dias contados. Sem conseguir mais conciliar as elites, Getúlio tinha apenas 2 pilares para se sustentar: o controle sobre os movimentos populares e a lealdade do comando militar. Pressionado, ele prometeu deixar o poder quando a guerra acabasse, mas quando isso estava para acontecer, ele passou a promover uma intensa propaganda para mobilizar os operários em sua defesa. O trabalhador brasileiro
possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. É que, para compensar a perda do apoio entre as elites, ele resolveu reforçar sua base de sustentação nos movimentos populares. Foi nessa época que Getúlio criou a Consolidação das Leis do Trabalho, também conhecida como CLT. Junto com a CLT veio uma intensa propaganda que o mostrava como defensor dos trabalhadores. E é daí que vem aquela imagem de pai dos pobres. Toda essa propaganda deu certo e formou-se um movimento com grande apelo popular que tinha como slogan "Queremos Getúlio", e por isso ficou conhecido como queremismo, porque nós queremos Getúlio, sabe? Quando a Segunda Guerra Mundial finalmente acabou, Getúlio perdeu o pilar que sustentava sua ditadura, o comando militar, que passou a tramar a sua queda. Oh, que surpresa, não é mesmo? Sustentado no queremismo dos operários, Getúlio perdeu o que restava da confiança das elites econômicas e dos comandantes militares e foi derrubado por um golpe de Estado no dia 29 de outubro de 1945. O golpe foi dado pelos mesmos comandantes que tinham garantido seu poder até então, e mais uma vez, o argumento foi o da segurança nacional. Getúlio sobreviveu à queda, foi eleito para o Senado em 1946 e voltou à presidência pelo voto popular em 1951. Bom, para finalizar, só falta dizer que Getúlio se suicidou 3 anos depois de retomar a presidência, quando estava sendo pressionado pela ameaça de um novo golpe militar. A política e as armas que estiveram em sua trajetória desde a infância o acompanharam também quando ele deixou a vida para entrar para a história. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Ou ainda, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de tema, se tem alguma parada, uma palavra que você acha que todo mundo usa errado, ou que você gostaria de saber a origem, comenta aqui embaixo. E, bom, é isso. É isso aí, gente. Então, um grande abraço e tchau, tchau.